Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Prezados irmãos e irmãs, vamos dar prosseguimento. Quero convidar aqui o pastor Cláudio Gama, que estará ministrando a palavra de Deus neste momento. Queridas, queridos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, é o versículo do tema deste evento, e vamos fazer mais uma ministração baseado no tema deste congresso. Atos 13, versículo 22. Se você o achou, você pode dizer aleluia. Diz a Bíblia, palavra do Senhor. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Antes de você tomar o assento, você pode recitar o tema do Congresso Feminino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia, Brasil, no ano de 2017. Vamos lá, 1, 2, 3. Mulher segundo o coração de Deus. Mais uma vez. Mulher segundo o coração de Deus. Por gentileza, a última vez. Mulher segundo o coração de Deus. Assentai-vos, por favor. Queridas, queridos servos de Deus, Igreja do Senhor, que hoje nesse santuário me ouve, quando nós olhamos para esse texto, e o meu objetivo aqui é trabalhar a segunda parte do versículo e não o processo da transição da liderança que está sendo evidenciada tanto por meio do livro do profeta Samuel, quanto pelo discurso paulino, aonde Deus está levantando um novo líder. Mas a minha proposta nesta manhã, juntamente com os irmãos, é mostrar como Deus pensa, a atitude de Deus, o que Deus busca, o que Deus espera de cada um de nós. Quando a Bíblia fala que Deus busca o que Deus achou, uma pessoa segundo o seu coração, olhando para o aspecto da natureza divina, consciente que Deus é totalmente transcendental e que Deus, numa linguagem bíblica, tanto via o profeta Samuel
quando via ao apóstolo Paulo, registrado pelo evangelista São Lucas, que Deus se revela e se manifesta procurando ou querendo uma pessoa segundo o seu coração. Viver segundo o coração de Deus é um nível de dimensão espiritual que Deus estabeleceu para cada um de nós na face da terra. Você já imaginou o que é você ser segundo o coração de Deus? Em você poder agradá-lo de uma forma suficiente, de você entender os sentimentos divinos e poder perceber quando Deus está satisfeito ou insatisfeito com os seus atos. E ser segundo o coração de Deus é uma possibilidade que a Bíblia nos dá e que Deus nos proporciona, de cada um de nós vivermos entronizado no seu coração e permitir que o próprio Deus esteja internalizado no nosso coração. É uma via de mão dupla, aonde simultaneamente há uma troca de relacionamentos entre nós para com Deus e Deus para conosco. Viver segundo o coração de Deus é uma oportunidade que Deus nos dá de vivermos de uma forma mais íntima, mais profunda, mais relacional. Não num aspecto teórico, mecânico, superficial, mas é cada um de nós podermos entender um pouco da mente de Deus, do interior de Deus, dos sentimentos de Deus, numa linguagem que a Bíblia usa de forma antropomórfica, o coração de Deus. O que é isso, viver segundo o coração de Deus? E é possível, neste século 21, cada um de nós vivermos segundo o coração de Deus. Viver segundo o coração de Deus é muito mais do que cantar, é muito mais do que pregar, é muito mais do que orar, é muito mais do que jejuar, é muito mais do que uma atividade religiosa. Viver segundo o coração de Deus é o ápice da vida cristã, é você atingir um nível de profundidade, de um relacionamento com Deus, ao ponto de Deus dar testemunho acerca de você, por Ele perceber que você alcançou um nível de relacionamento, de intimidade, que você vive segundo os propósitos, a vontade, os desígnios, aquilo que Deus estabeleceu de estilo de vida para você. Quando você olha esses dois versículos na Bíblia, que fala acerca
do que Deus está dizendo, que está buscando, que achou uma pessoa segundo o seu coração, você não vê que é o ser humano que está dizendo: eu vivo ou eu sou segundo o coração de Deus, mas é o próprio Deus que dá testemunho que aquela pessoa é segundo o seu coração. Você vai ver que a pessoa que Deus está reprovando, segundo Samuel, e aonde Paulo vai se fundamentar e Lucas vai registrar, você vai ver Deus dizendo claramente que essa pessoa foi rejeitada. Imagine Deus se posicionando e dizendo que uma pessoa acaba de ser rejeitada por Ele. Olha, quando nós sofremos um sentimento de rejeição humana, já nos dói profundamente. Agora imagine nós ouvindo do próprio Deus que Deus está nos rejeitando. Isso é só para você entender o nível que Deus quer nos levar quando Ele diz assim: você é segundo o meu coração, mostrando que Ele está aberto, sensível, disponível a cada um de nós, e que cada um de nós podemos tocar o seu coração. Não somente tocar o seu coração, mas ter um estilo de vida na face da terra, a qual venhamos agradar ao Senhor, ao ponto dele abrir os seus lábios e dar testemunho de nós, ou de cada um de nós, dizendo: você é segundo o meu coração. No encontro passado, à luz da Bíblia, eu mostrei um segredo aos irmãos que estavam aqui reunidos, do que é viver segundo o coração de Deus. E hoje, à luz da Bíblia, eu vou lhe dar mais um segredo do que é viver segundo o coração de Deus. E este segredo é ser uma pessoa destemida, que não foge da batalha, que não foge da luta, e que luta diariamente pelos seus direitos em Cristo, até alcançar a vitória. Eu vou repetir: uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa destemida, que não foge da batalha e luta pelos seus direitos em Cristo até alcançar a vitória. Quando Deus vai dizer que está buscando e que achou uma pessoa segundo o seu coração, na literalidade do texto, Deus está se referindo a Davi. Qual foi o comportamento físico de Davi? Qual foi o comportamento psíquico de Davi? Qual foi o comportamento espiritual de Davi que fez
Deus se posicionar e dizer: esta pessoa, ou este varão, ou este homem, é segundo o meu coração. Para você entender isto, à luz da Bíblia Sagrada, Deus já fez declarações profundas, dimensionais, para servos deles, que viveram de forma extraordinária ou acima da média, impactante. Mas dizer que um homem é segundo ao seu coração, Deus não disse isso para ninguém além de Davi. Se você chegar para Abraão, você vai ver Deus dizendo assim para Abraão: você é meu amigo. Abraão é o pai da fé, mas Deus nunca disse a Abraão que Abraão era segundo o coração dele. Você vai ver para Moisés, que é o libertador de Israel, do povo, da nação, Deus vai dizer assim: você é o homem mais manso da terra, e eu falo contigo diferente. Eu não falo com você da mesma maneira que eu falo com os profetas. Com os profetas eu falo em visão, em sonhos, em figuras, em enigmas, mas com você eu falo boca a boca ou face a face. Mas Deus nunca disse para Moisés: você é segundo o meu coração. Mas para Davi, Deus vai dizê-lo: você é segundo o meu coração. O que Davi fez que conseguiu mexer com o coração de Deus, com o interior de Deus, com o sentimento de Deus, com as emoções de Deus, com a mente de Deus parar tudo e dizer para ele: você é segundo o meu coração. E olha que Davi não é perfeito como a gente imagina que é. Davi não foi tão santo como a gente imagina que é. Davi não foi tão fiel quanto nós imaginamos que ele foi. Não. Davi, nas suas precipitações, falou cada coisa para Deus que você não imagina. É só você ler o Salmo 119. Mas o que faz Davi ser um homem segundo o seu coração? É que Davi, por mais dos seus erros, dos seus fracassos, dos seus delitos, Davi era um homem que aprendeu a adorar a Deus na essência da sua plenitude. Davi não vivia mascarado diante de Deus. Quando o profeta Natã o repreendeu do pecado, Davi disse: sou eu este homem. Ele assumiu
Suas emoções, Davi deixava bem claro diante de Deus. Davi bebia as lágrimas, ele dizia para Deus: eu estou bebendo minhas lágrimas. Quando Davi tinha insônia, estava pensando que ele maquiava, ele dizia assim: eu estou sem dormir. Quando ele perdia o apetite, ele não maquiava, ele dizia para Deus: eu não sei o que é comer. Quando Davi estava fraco, é só você ler o Salmo 6, ele diz assim: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou fraco. Davi, quando tinha queixas, problemas, na área emocional, na área física, nas batalhas da vida, quantas vezes ele disse para Deus que seus inimigos eram maiores do que ele? Quantas vezes ele disse: meus inimigos são mais fortes do que eu? Quando Davi viveu um processo de depressão, ele disse para Deus o seguinte: eu não sou homem, eu sou um verme. Mas sabe por que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Que Davi poderia estar nas piores crises da vida. Davi não abria mão do Senhor. E Davi, ele descobriu o segredo para tocar o coração de Deus. Tanto que o estilo de adoração de Davi revolucionou a sua época. A sua própria esposa o criticou, porque ele estava dançando livremente na presença de Deus, e que ele não deveria fazer aquilo porque ele era rei. Você vai ver Davi adorando com as mãos levantadas. Você vai ver Davi adorando em pé. Você vai ver Davi adorando prostrado. Você vai ver Davi adorando saltando. Você vai ver Davi adorando deitado. E até mesmo quando ele está em silêncio, você vai ver ele prestando um culto, uma adoração ao Senhor. E isso mexeu ao sentimento de Deus. E eu cheguei aonde eu quero chegar para dizer para você que o segundo segredo de uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa destemida que não foge à batalha e luta pelos seus direitos em Cristo até alcançar a vitória. Quando você lê o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 26, é uma história bíblica muito familiar a nós, que é o duelo de Davi e Golias. Mas ali naquele duelo, há uma expressão comportamental e verbal de Davi, que mostra o que é uma pessoa segundo o coração de Deus. Quando no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, versículo 26, Davi vai falar o seguinte: então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo:
que se fará ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí ele diz assim: pois quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Veja, não foi Saul que foi reconhecer que Israel estava afrontado, foi Davi. Se você olhar para a declaração de Davi, Davi está pensando no futuro do povo. Davi está se posicionando como uma pessoa que tem circuncisão com Deus, porque ele pergunta: quem é este incircunciso? Ou seja, esse homem não foi circuncidado, logo não tem aliança com Deus. E ele está dizendo: meu coração é um coração circuncidado, logo eu tenho aliança com Deus vivo. Davi sozinho, ele se coloca como voluntário para fazer o que o rei de Israel não estava fazendo, e para fazer o que o exército de Israel não estava fazendo, que era lutar. Se você olhar todo o pano de fundo da história bíblica, Saul e todos os filhos de Israel e seu exército, só em ouvir a voz do filisteu já tremia de medo. Mas Davi chega e diz assim: qual é a recompensa que dará o homem? Davi não diz assim, vencê-lo, mas diz assim, matar, acabar com ele, extingui-lo, apagar a sua história, tirar do mapa. Qual é a recompensa? Esse homem não está afrontando qualquer povo, está afrontando o exército do Deus vivo. O que a gente vê aqui? Uma pessoa destemida, uma pessoa que não foge da batalha, uma pessoa que sabe quais são os seus direitos em Deus, e uma pessoa que luta até alcançar a vitória. Então guarde o que eu vou compartilhar com os irmãos agora. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela não permite que as torrentes ameaçadoras dos seus adversários venham apagar a chama da sua fé em Deus. Vou repetir: uma pessoa segundo o coração de Deus, ela não permite que as torrentes ameaçadoras dos seus adversários venham apagar a chama da sua fé em Deus. Quando você lê o Salmo 27 e o versículo 23, o salmista vai dizer assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Queridas, queridos que me ouvem hoje aqui, deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida. Não alimente as ameaças dos seus inimigos.
porque eles visam te amordaçar e te inibir, fazendo você se sentir uma mulher fracassada ou um homem fracassado, fazendo você se sentir uma pobre coitada ou um pobre coitado, e eles te ameaçam para apagar a chama da sua fé. Hoje o Senhor está falando contigo, mulher, contigo, servo de Deus. Erga sua cabeça, põe a sua fé em ação e não tenha medo dos seus adversários. Maior é aquele que está contigo. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Deus plantou em você a semente da fé, e Ele plantou essa semente dentro do seu coração. Vai em frente, nada tirará a vitória de suas mãos. Continue lutando e acreditando em Deus, pois a vitória não é para quem quer, mas a vitória é para aquele, para aquela que acredita que Deus é capaz de realizar proezas. Com fé em Deus, você pode tudo. Receba esta palavra: com fé em Deus, você pode tudo. Com fé em Deus, você pode tudo, para a glória do Senhor. Deus seja louvado hoje aqui. Aleluia. Continue recebendo a palavra de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus é aquela pessoa que encara as adversidades da vida com coragem, com otimismo e dependência plena do Senhor. Quando você lê o Salmo 23 e o versículo 5, o salmista vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não nega a existência do vale da sombra da morte. Ele está dizendo que na história da vida de cada servo de Deus, o vale da sombra da morte é uma realidade. Mas ele está dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele continua afirmando: não temerei mal algum. Ele sabe que no vale da sombra da morte tem maldade, mas ele está dizendo duas coisas até agora. Primeiro, eu ando neste vale. Segundo, por mais que ele tenha maldade, eu não tenho medo dele. E ele vai dizer a razão porque que ele anda no vale da sombra da morte e porque ele não teme a maldade do vale da sombra da morte. Ele vai dizer no versículo 5: sabe por que que eu ando? Sabe por que que eu não tenho medo? Porque ainda que eu esteja andando no vale, eu
não estou sozinho. Ele diz: tu estás comigo. Tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o que é uma pessoa segundo o coração de Deus: coragem, otimismo e dependência do Senhor. Servas de Deus, servo de Deus, que me ouve hoje aqui, ouça-me aqui. O Senhor não tem compromisso, o Senhor não tem bênçãos, e o Senhor não tem promessas para os covardes. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus tem promessa para os fracos, mas não tem para os covardes. Você vai ver que Deus tem promessa para os abatidos, mas não tem promessa para os covardes. Você vai ver que Deus tem promessa para os aflitos, mas não tem promessa para os covardes. Você vai ver na Bíblia que Deus tem promessa para os doentes, mas não tem promessa para os covardes. Você vai ver na Bíblia que Deus tem promessa para os encarcerados, mas não tem promessa para os covardes. Você vai ver na Bíblia que Deus tem promessa para os viúvos e viúvas, mas não tem promessa para os covardes. Você vai ver na Bíblia que Deus tem promessa para a mulher estéril, mas não tem promessa para os covardes. Você vai ver na Bíblia que Deus tem promessa para os jovens, para os idosos, mas não tem promessa para os covardes. Você vai ver na Bíblia que Deus tem promessa para os servos, para os escravos, para as escravas, mas Deus não tem promessa para os covardes. Você vai ver na Bíblia que Deus tem promessa para os deprimidos, mas Deus não tem promessa para os covardes. Você vê na Bíblia que Deus tem promessa para aqueles que estão no deserto, mas Deus não tem promessa para os covardes. Você vai ver na Bíblia que Deus tem promessa até para aqueles que estão mortos em Cristo, que morreram fiéis a Jesus, mas Deus não tem promessa para os covardes. E Deus chega a afirmar em Hebreus 10, 38, e começando com 37, que o justo viverá pela fé. Mas diz o versículo 38, mas aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então Deus está falando conosco nesta hora. Pare de viver reclamando das circunstâncias adversas da vida. Pare de viver pelos cantos se lamentando e se entregando com facilidade. Tenha coragem, tire força das fraquezas, continue lutando, expulse esses pensamentos destrutivos, expulse esses pensamentos pessimistas da sua mente,
onde faz você viver falando que não vai conseguir, que você não presta, que não vai chegar a lugar nenhum, que você é um miserável, uma miserável. Pare de ficar alimentando Satanás. Seja mais corajosa, seja mais corajoso, seja mais otimista. Profetize que você nasceu para vencer e que você vai triunfar sobre todos os vales da vida. Que quem está com você é maior do que tudo e todos. Profetize que nenhuma praga chegará à tua tenda e que você é filha ou filho da promessa, e que a mão de Deus, está te guiando, está te sustentando, e ela te guiará até Jesus voltar. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado, que o seu nome seja adorado, que ele seja magnificado. A honra seja dada a ele, porque dele, para ele, são todas as coisas. Digno é o Senhor de receber a honra, de receber o louvor, de receber a adoração, porque a ele pertence as riquezas, a majestade, a sabedoria, a soberania, o poder, o domínio sobre todas as coisas, porque para ele foram criadas todas as coisas. E ele não é homem, ele é Deus. E ele está entre nós hoje aqui. E neste exato momento, ele está se revelando nesta casa. Eu não vou interromper o que Deus está ministrando no coração dessas duas filhas, duas servas. E assim que ele acabar de ministrar, eu vou continuar liberando a palavra de Deus às irmãs. Mas aproveite esse momento para adorar a ele. Se Davi estivesse nesse momento aqui entre nós, ele estaria pulando, saltando para lá e para cá, com as mãos levantadas, e talvez dizendo: eu não tenho outro bem além de ti. Talvez dizendo: tu és o meu quião. Talvez dizendo: tu és o meu pavilhão secreto, aonde eu me escondo. Talvez dizendo: tu és o meu pastor,
e nada me falta. Talvez dizendo: tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro. Talvez dizendo, como está no Salmo 18: eu te amo, ó Senhor, força minha. Talvez dizendo, como está no Salmo 27: tu és o meu Deus, tu és a minha salvação, tu és a minha luz. Talvez dizendo, como está no Salmo 139: ainda quando eu era uma massa informe, teus olhos me viam. Talvez dizendo, o que está no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Talvez dizendo: tu és o meu rei, tu és o meu amado. Então aproveite essa manhã, já que você é o segundo coração de Deus, aproveite para tocar o coração dele em adoração ao Senhor.
Olhe para mim aqui. Era isso que mexia o coração de Deus. E já que nós estamos envolvidos nessa adoração, eu vou lhe dar um conceito de adoração. Tanto na linguagem veterotestamentária quanto neotestamentária, adoração tem o mesmo significado. É prostrar, é se dobrar, é se render, é elogiar, é adorar. Mas no latim, adorar significa beijar a mão de. Sabe o que significa adoração no latim? É o ato de você, no conceito, é o ato de você pegar a mão e... Isso é adoração. E quando nós estamos adorando a Deus em essência, sabe como que é isso? É como se Deus estivesse com a mão estendida para você, e você pegando na mão dele, fazendo isso. Você tem certeza que Deus está com as mãos estendidas para você? Então, beija a mão dele em adoração. Eu não acredito que eu estou vendo. Teve uma irmã na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fileira à minha direita, que sem ninguém mandar está prostrada no chão, adorando aquele que está entronizado entre os querubins. E eu entendo que não tem mais como pregar, porque a presença de Deus está dominando esse ambiente. E Ele está nos levando a um nível muito alto de adoração. E eu vou profetizar de olhos abertos aqui. Muitas de vocês não vão suportar o peso da glória, da presença de Deus aqui. Então não se escandalize com essa irmã que está de joelho prostrada, porque muitas de vocês poderão ir para a boca no pó nesta manhã, porque não vai aguentar a presença de Deus. Então se coloque em pé agora, por favor. Já tem outra com a boca no pó, com o rosto no pó, porque a presença de Deus chegou. Davi certa vez disse: Senhor, os mortos não podem te louvar. Então adore a Deus esta manhã, do jeito que você aprendeu. Se você aprendeu com as suas mãos levantadas, levante. Se você aprendeu chorando, chore. Se você aprendeu dando glória a Deus, diga glória. Se você aprendeu em ficar em silêncio, se arrebentar por dentro, faça isso, mas adore. Só não fique sem adorar. A partir desse momento,
vem uma unção tão forte de Deus, uma unção tão forte nesse lugar, que a tua carne não vai suportar, e você vai acabar prostrada com o rosto no pó, adorando aquele que é imortal, invisível, mas real. Não tenham medo da presença de Deus. Deixa Ele fazer com você o que Ele quiser. Aproveite esse momento. Vocês que estão à minha esquerda, veja se isso não constrange vocês. Veja se isso não constrange. Ou olha para a direita e não vê se aquela cena constrange vocês. Levante suas mãos aos céus e diga comigo em voz alta: Senhor Deus, eu te amo e eu não tenho medo do teu poder. Eu não tenho medo do teu poder. Eu tenho temor. Eu tenho temor. E eu estou livre. Eu estou preparada. Eu estou preparado para receber um pouco mais do teu poder. Então, por amor, se eu sou segundo o seu coração, abre os céus e manda já o teu poder. Senhor Deus, manda já o teu poder. Senhor Deus,
Manda já o teu poder. Manda já o teu poder. Manda já. Pode deixá-las, só proteja, pode deixá-las. Eu sei o que é isso. Pode deixá-la, não vão se machucar, só proteja. Quantos me ouvem nesta manhã que não são evangélicos, estão afastados do evangelho, estão vendo a manifestação do poder de Deus e foram tocados pelo Espírito Santo, e neste exato momento querem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Se você deseja ter Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, você não evangélico, afastado do evangelho, eu quero orar por você nesta manhã. Há alguém entre nós hoje aqui, não evangélico, afastado do evangelho, que queira ter Jesus como Senhor e Salvador. Se você o deseja, levante uma das suas mãos aonde você estiver. Eu quero orar por você hoje aqui. Tem alguém não evangélico, afastado do evangelho, que deseja ter Jesus como Salvador, que deseja ter Jesus como Senhor? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Você afastado do evangelho, você que quer voltar para o evangelho, voltar para Jesus, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém nesta manhã? Tem alguém nesta manhã? Aonde está a primeira pessoa que deseja ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você o deseja, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você hoje aqui. Há alguém entre nós, não evangélico, afastado do evangelho, que deseja ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante uma das suas mãos, que nós vamos orar por você. Hoje é teu dia, hoje é teu momento. Há alguém entre nós, não evangélico, afastado do evangelho? Se não há, que Deus te abençoe. Por gentileza, tome o seu assento, mas sente olhando para mim.
que eu vou dar um segredinho para vocês. Não pense que a presença de Deus foi embora. Não pense. Olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. E diga, da sua maneira, se é forte, se é baixo, se é balbuciando. Diga apenas: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga mais uma vez: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Me dê 2 minutinhos da atenção dos irmãos. Eu vim para essa cidade muito preocupado. Hoje eu vivo, há 6 anos, o maior desafio de um ministério pastoral. Eu fui convidado pelo presidente da Convenção do Estado, na época, para assumir 2 famílias que o pessoal não queria assumir, por algumas razões. Por serem pobres, querer uma igreja e não ter igreja, moradores de área de risco. E o presidente da convenção me levou lá e disse: aqui você tem que começar do zero, aqui você tem que fazer a pedra brotar água. Você aceita o desafio? Eu disse: aceito. Eu comecei a cuidar, por ordem da convenção, de 8 pessoas, numa comunidade carente no Rio de Janeiro, numa área de risco. E como está sendo gravado, eu não posso falar aonde nós estamos, o que vive ao nosso derredor. Só para que vocês tenham uma ideia, quando um grande líder do Brasil soube que eu estava pastoreando esse povo, que nem lugar tinha para colocar, ele me chamou para uma reunião para me dizer o que vocês vão ouvir agora. Pastor Cláudio Gama, você é um burro. Você assumir pobre, pastorear pobre, que não pode garantir o futuro da sua família, é porque você é muito burro. Pelo nome que você tem, pelo ministério que você tem, pelo que você representa hoje no Brasil e no mundo. Você hoje é um formador de opinião, está nas rádios, jornais, revista, televisão. Você foi pregador da Conferência Pentecostal na celebração do centenário das Assembleias de Deus. Nas maiores escolas bíblicas do Brasil e do mundo, você está formando líder, pastores. Você já pregou nos 4 continentes do mundo. Então, pelo teu nível, você deveria estar na Barra da Tijuca, num condomínio fechado, pregando para a elite, para madames, para empresários, para jogadores de futebol. E você está pastoreando pobre. Você é muito burro, porque se você estivesse num condomínio fechado, você estaria pregando para pessoas que estaria garantindo o futuro da sua família. Eu olhei para aquele líder e disse: pastor, o senhor sabe por que eu assumi esse povo? Ele disse: não. E eu disse: justamente pelo que o senhor está me dizendo, por eles serem pobres e por eles não poderem me dar nada. Saiba de uma coisa:
Eu não sou empresário da fé, eu não sou comerciante do Evangelho, e eu não vendo a mensagem de Jesus. Eu sou um chamado, eu sou um vocacionado, e o Senhor quer saber quem eu sou? Eu não passo de um leproso espiritual que diariamente depende da graça de Deus para ser mantido vivo na face da terra. E Deus, por bondade, eu testemunhei isso e testemunho aonde eu vou. Não uma igreja no Brasil como a igreja de Rondônia. Tem igrejas muito boas no Brasil, mas igual a Rondônia não há. E o povo de Rondônia, começando por Jaru, pastor Manuel Cardoso, na época, tirou uma oferta para me comprar um terreno que na comunidade há 60 anos ninguém conseguia comprar, era o único vazio. Era usado para violência sexual, para uso de drogas, para coisas abomináveis. Deus nos deu a graça. Eu consegui localizar proprietário em outra comunidade e nós conseguimos comprar o terreno, para a glória de Deus. E eu estou construindo uma igreja para aquele povo. Desde sexta-feira nós estamos com um seminário lá dentro da comunidade sobre a reforma protestante. Hoje quem vai ministrar à noite, só para você ter uma ideia, o palestrante tem 2 doutorados e vai fazer o 3º agora na França. E nós estamos investindo. Em janeiro desse ano, me levantei às 4 da manhã para orar. E quando eu estou atravessando o corredor da minha casa, quem se depara diante de mim? O próprio diabo. E ele disse assim: eu te odeio e vim para te matar, porque você adquiriu um lugar que era consagrado a mim para construir uma casa para aquele lá de cima. E eu tive que dizer: Satanás, tu estás repreendido, o Senhor te repreenda, e aquela obra não vai parar, porque eu não estou construindo para mim, como tu disseste, eu estou construindo para ser uma casa de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu não tenho vergonha, eu pastoreio pessoas de baixa renda, pessoas de comunidade, moradores de área de risco. O que vocês veem e ouvem na mídia é o mínimo de informações que chegam aqui do que nós estamos vivendo. E o que nós estamos fazendo lá é algo por excelência. Eu tenho trabalhado com eles e dizendo: não é porque somos pobres que nós vamos viver na miséria e mendigando o pão de cada dia. Nós somos pobres, mas tudo que fazemos para Deus tem que ser com excelência. Eu recebi um áudio do ministrante, que ele disse: eu estive numa igreja elitizada que tem 900 membros, e eu não vi o que eu vi aqui na tua igreja, de organização, de recepção e de um serviço com excelência e com um número de pessoas inscritas para ouvir sobre a reforma protestante. Mas ele não sabe que aquilo que está acontecendo, muita coisa eu tive que tirar do meu próprio bolso para dar uma qualidade de vida àquele povo. E por que eu estou dizendo isso? Não é para tirar sua oferta, que eu não tiro oferta em lugar nenhum aonde eu prego para mim. Eu dependo diariamente da provisão de Deus. Alguns empresários rastrearam toda a minha vida e viram que eu estou fazendo é uma verdade. E tem uma empresária na área de bordado que viu
eu usando sempre na pregação uma toalha. A mulher lançou uma série de toalhas como esta e foi e disse: a obra de Deus não pode parar. Eu já estive 2 vezes em Israel ministrando para uma comitiva de pastores. As toalhas que estão ali, eu não consagrei no Monte Sinai, eu não consagrei no Rio Jordão, eu não consagrei no Mar da Galileia, no Monte da Bem-aventurança. Aquelas toalhas que vocês vão ver ali do meu ministério, não faz cego enxergar, não faz paralítico andar, não põe dinheiro na sua conta bancária, não abre caixa eletrônico e não adianta botar debaixo do seu travesseiro, que não traz a pessoa amada. Aquelas toalhas não operam milagre. A única função daquelas toalhas é para enxugar suor, é para a tua higiene pessoal. E eu estou passando por apenas R$20, porque não dá, mas me ajuda a comprar um saco de cimento para botar a última laje na igreja. Eu pago R$28 em um saco de cimento. Outro empresário na área de chinelo, sandália de dedo, lançou uma série de sandálias tipo havaiana, personalizada com mensagem bíblica. Eu trouxe pelo menos 13 pares, se não falha a memória, 12, e eu estou passando a R$20 para comprar um saco de cimento. Um empresário na área de bíblias lançou Bíblia jumbo, Bíblia grande, Bíblia pequena, que tem harpa, tem hino nacional, hino da bandeira, hino da república, hino da independência e os corinhos que se cantam na nossa igreja. A Bíblia jumbo, você vai pagar R$120 numa livraria. Eu estou passando por 75 para comprar 3 sacos de cimento. A Bíblia grande, estou passando por 50 para comprar 2 sacos de cimento. E a pequena, eu estou passando por R$30 para comprar um saco de cimento. E 6 temas de mensagem diferentes. Se você levar 2 temas, você leva 2 temas de mensagem DVD por apenas R$10. Eu só vou pedir uma gentileza a vocês: não tire o leite e nem o pão dos seus filhos para adquirir meu material. Ainda que terça-feira estou recebendo o medidor da laje e tem que pagar R$4.500, mas não tire o leite dos seus filhos e o pão. Priorize sua família. 2, não utilize seu dízimo. Seja fiel ao Senhor no dízimo e honre ao seu Deus com dízimo. Mas se você pode ser fiel ao Senhor no dízimo e cuidar fidedignamente da sua família, no final, após a bênção, a nossa banca, a nossa estande está à direita, e vai lá, plante uma semente, porque disse Deus a Abraão: abençoarei quem te abençoar. E Jesus disse: quem faz a um dos meus pequeninos, a mim me faz. Além disso, está os livros, que é o manual para a sua vida cristã de evangelismo, da irmã Salete, da irmã Rutinha, que são autores, que vai ser bênção para a sua vida, e você pode adquirir os livros dessas abnegadas servas de Deus e ajudá-las no ministério, e ao mesmo tempo você ter uma ferramenta para evangelizar pessoas e outros povos. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Olha como que Deus é bom. No meu fuso horário, 12h50. No fuso horário de vocês, ainda são 10h50. Você vai poder ir para casa sorrindo e não vai ter nenhum conflito familiar. Ainda vai poder fazer aquele tremendo almoço e abençoar sua família. Deus te abençoe muitíssimo. Mas eu vou dar um conselho aqui aos varões. Varões, cadê os esposos? Os esposos, levante a mão e fica a mão. Olha, seguindo a Bíblia, se tu fores macho mesmo, você não vai deixar a tua esposa hoje empurrar fogão. Tu vai pegá-la e vai levá-la para uma churrascaria e vai dizê-la: hoje é teu dia, eu te amo, mulher, Deus te abençoe.
Glória a Deus. Amém. É de Deus essa palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, compre o material do Cláudio Gama, compre o material da Salete e abençoa o ministério desses irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé. À noite, o culto hoje começa às 6 horas da tarde, 18 horas. Vamos começar cedo para terminar cedo também. Amém? Encerramento, tem 2 coreografias, tem um monte de coisa para acontecer hoje. Então nós temos que começar cedo. Tem cantor, tem muita coisa para ocorrer hoje. Pastor Moisés Pinheiro Júnior, orando ao Senhor. Oremos. Bendito amado Pai, uma vez mais te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações, aos teus filhos que aqui estiveram, Senhor. Dê um bom retorno às suas casas e que possamos, Pai, estar logo mais à noite celebrando mais um culto de adoração ao teu santo e eterno nome. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém.